isso em prol do interesse único da reprodução do capital, a ampliação do capital. E o capital industrial em transição se transformando em capital financeiro. Percebam, com a globalização da economia, a partir da década de 1970, com a globalização da economia, a partir da década de 1970, surgimento do neoliberalismo, a partir do fim do padrão dólar-ouro, o câmbio e os juros flutuam no mundo todo, as taxas cambiais fixas deixam de ser fixas e se tornam flutuantes. Com a globalização da economia, principalmente da economia financeira, a partir da década de 1970, fim do padrão dólar-ouro, decisão tomada pelo presidente norte-americano Richard Nixon, os princípios de Ford e Taylor se tornaram menos eficazes em relação ao desenvolvimento do mercado. E o sistema de produção passou a ser mais flexível, mais voltado para o mercado. A gente percebe aqui também uma perda de força da indústria norte-americana, ali pelos idos dos anos, final dos anos 1960, em transição para os anos 1970. A Europa praticamente toda recuperada da Segunda Guerra Mundial, e o Japão também. E ambos com sistemas produtivos sofisticados. A indústria europeia ganhando força novamente, a Alemanha se restabelecendo, se reerguendo, sendo reconstruída. O Japão se reconstruindo. E vindo à luz a nova divisão internacional do trabalho. Último tópico deste vídeo. Após o advento da Revolução Industrial, novos conceitos foram introduzidos no sistema administrativo. Houve uma mudança de valores, isto é, o capital intelectual passou a valer mais. É o surgimento da economia do conhecimento. Se antes o homem alimentava a máquina para que esta máquina produzisse, hoje o homem controla, analisa e programa o desempenho da máquina. A indústria moderna é o sistema como um todo que alimenta a máquina. Relerei. Na indústria moderna, do padrão contemporâneo de produção, podemos pensar no sistema chinês de produção. Na indústria moderna, é o sistema como um todo que alimenta as máquinas. São máquinas se comunicando com outras máquinas. É o império da inteligência artificial. A linguagem utilizada pelas máquinas. Na indústria moderna, é o sistema como um todo que alimenta as máquinas. Podemos definir a automação pela autorregulação das máquinas em circuito fechado. Tanto é que se fala hoje em internet das coisas. Em outras palavras, a máquina se vigia e se regula, é autovigilante e autorregulada. Aqui estamos pós-terceira revolução industrial, já na quarta revolução industrial. É a inteligência artificial dominando as linhas de produção industriais. Máquinas que se comunicam com outras máquinas. O trabalhador agora é o gerente, é o programador das máquinas. A demanda para o consumo totalmente conhecida
pelo produtor industrial. É uma demanda totalmente segmentada para uma oferta totalmente orientada para esta segmentação. É uma oferta toda significada e orientada para essa segmentação de demanda. Segmentação da demanda e segmentação da oferta. Já se sabe o que vai produzir. Produzimos para uma demanda específica. Antigamente, a sociedade em geral via os avanços tecnológicos, a automação industrial, por exemplo, como um fator de redução de mão de obra, o que de fato ocorre em um primeiro momento, em determinado momento. No entanto, a automação dos sistemas de produção faz também com que surjam novas oportunidades de trabalho, mas que exigem profissionais mais qualificados. São os profissionais para os tempos pós-modernos, os profissionais e trabalhadores que interagem com a inteligência artificial e gerenciam a inteligência artificial, que no limite é inteligência humana. É criação da inteligência humana. Assim, o papel do ser humano se inverteu. Em vez de coadjuvante, passou a ser o sujeito do processo, utilizando a sua capacidade intelectual no novo padrão da economia do conhecimento. Dentro dessa nova realidade, os níveis hierárquicos tendem a diminuir. A distância entre os órgãos de cúpula da empresa, que eram outrora muito distantes, ficam mais aproximados do chão de fábrica. Agora tudo está interconectado. Os níveis hierárquicos tendem a se aproximar dos níveis mais baixos. Os níveis hierárquicos passam a se aproximar dos níveis mais baixos. A hierarquia da administração se achata e se enlarguece. Dentro dessa nova realidade da economia do conhecimento, os níveis hierárquicos das empresas tendem a diminuir, pois todos são partes integrantes do processo produtivo, ao mesmo tempo em que se buscam a racionalização do trabalho e o aumento da lucratividade, a partir da evolução da produtividade do trabalho. De acordo com Freitas, 1996, a Toyota entende que o respeito pela dignidade humana significa eliminar da força de trabalho as pessoas ineptas, inócuas e parasitas, as quais não devem fazer parte da empresa. Deve despertar em todos a consciência de que podem aperfeiçoar o processo de trabalho por seu próprio esforço. É o trabalhador sendo incentivado a se enriquecer intelectualmente para incrementar o processo produtivo. Mas se o trabalhador não quiser evoluir a produtividade do trabalho dentro do seu processo produtivo, que saia da empresa. Que a empresa desenvolva o sentimento de participação e o fomento para o trabalho em equipe. Nessa concepção, descobrir e eliminar sequências desnecessárias de trabalho e de movimentos supérfluos por parte dos trabalhadores é algo também relacionado ao empenho da racionalização. Do livro Evolução do Pensamento Administrativo, de Luiz Fernando Barcelos. É isso. E trabalhamos o tópico do Fordismo, teoria geral da administração. É isso. Maravilha.